Fala galera, tudo bem com vocês? Beto Toné, da Formentes Consultoria, trazendo para vocês aqui algo rápido de um modelo de negócios para que você entenda a estrutura, os pilares, como a gente deve enxergar, como a gente deve se orientar, qual é o mapa do negócio e a estrutura do negócio depois do modelo do negócio, o modelo de negócio. Eu preciso a estrutura que eu vou trazer aqui para vocês. Essa estrutura, ela funciona da seguinte situação. A parte da hierarquia da empresa. Tu já ouviu falar sobre a hierarquia da empresa? A hierarquia da empresa é o seguinte, é isso aqui, ó. Vamos lá. A pirâmide. Esta pirâmide, ela tem 3 linhas. Operacional, o tático gerencial e o estratégico. Nós precisamos nos orientar nessa hierarquia do negócio. Agora eu te pergunto, você empresário, você está em que posição da empresa? Em que local da empresa você está? Um empresário esse tempo discutiu, num trabalho que eu fiz, que você tem que sair do operacional e subir para o estratégico. Ele disse, mas não tem como, eu trabalho na operação. Mas aqui vai uma dica de ouro no sentido de você entender. Eu preciso entender a hierarquia da empresa. E se é um pequeno negócio, eu posso estar trabalhando nos 3 níveis. Mas o que eu não posso é ficar mergulhado na operação do negócio. Eu fico mergulhado na operação do negócio. E não vejo a parte estratégica. O que é a parte estratégica? É o mapa. É a mente do negócio. Aqui é a força do negócio. Aqui é onde faz movimento. Mas pense em um avião sem o piloto. Você imagina que você está trabalhando na operação do negócio e não está olhando de forma estratégica para o negócio. Finanças, precificação. Não dá bola para minha letra. Aqui nos diz também a parte de processos, gestão. Como organizar esses processos. O que isso aqui me traz também? Essa questão das finanças aqui. Projeção. Isso aqui é um dos grandes erros que os empresários cometem e repete muito no atendimento. O cara fica mergulhado no operacional do negócio e não vê a parte estratégica do negócio. Ele sempre está na operação aqui, trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, mas ele está fazendo muito esforço para pouco resultado. Eu posso ficar na operação? Pode, se é o teu momento agora, porque depende do momento da empresa. O que você não pode é levar isso como regra. Dependendo do momento da empresa, nós vamos ter que estar na operação do negócio. E de tempos em tempos, esse negócio que eu estou fazendo contigo aqui, eu estou na operação do meu negócio, da minha consultoria. Eu estou aqui, estou trabalhando, estou te entregando aula, material. Mas eu preciso de um momento para quê? Lembra que se falava afiar o machado? Está aqui, ó. Né? Quando a gente escutava, é melhor afiar o machado. De tempos em tempos, precisamos afiar o machado. É na parte estratégica. A parte operacional
Aqui eu posso dizer que é a estrutura, aqui é o carro. Aqui é o piloto. Aqui é onde eu mantenho a ligação dos dois. A parte gerencial, a parte tática do negócio. Como que eu vou executar o serviço? De que maneira? Qual é a hierarquia para mim atender esse serviço, esse trabalho, essa venda? Eu preciso ter esse diagrama, eu preciso entender as fases do meu negócio, a hierarquia do meu negócio e saber como estruturar isso de maneira eficiente para gerar um resultado. Lembrando que o mercado fala sobre gestão de negócios e nós falamos sobre gestão de resultado. Nós pegamos muitas empresas que o cara só tem quase que uma função, que é só a operação. Só o operacional. Não dá, você precisa evoluir, a gente precisa evoluir. Tem horas que a gente precisa sim estar no operacional. E algumas orientações que nós damos aqui para as consultorias ou para as empresas, para as mentorias e consultorias, é que, ok, vai lá e mergulha na operação, entende, mas atualmente eu posso estar trabalhando na operação, mas a minha mente precisa estar no estratégico. Tem momentos que você precisa essa fase de estar na operação, entender ela e estruturar e ir subindo o nível. Grandes corporações, grandes empresas têm muito bem estruturado isso aqui. E você precisa entender. Se você entendeu essa estrutura, essa hierarquia, você consegue ter uma visão, você consegue planejar, consegue montar processos em cima desse escopo, deste desenho. A hierarquia sempre vai funcionar assim. Eu tenho o operacional, tático e gerencial e o estratégico. Eu preciso entender onde que eu estou e o porquê que eu estou. O estratégico, ele é a inteligência do negócio, para onde que eu quero ir, se esse caminho está certo, onde ele trabalha em planejamento a médio, curto e longo prazo. A operação é onde eu executo o trabalho, a maneira de como eu faço, se eu vendo um serviço, se eu vendo um produto, ou seja, é minha equipe, minha estrutura. Se essa minha equipe são 2, 3, 100, 200, 300 colaboradores, eu preciso estruturando isso aqui. A parte gerencial são as pessoas que respondem. Eu já peguei algumas empresas o seguinte, que tinha muito operacional, que é a grande maioria, pouco tático gerencial, que é a formação de líderes que consegue fazer entre o operacional e o estratégico. Quando eu entendo esse conceito aqui, e eu entendo a hierarquia, que é o nosso método, liderança, gestão e finanças, que é o X, que é a multiplicação do resultado, eu consigo estruturar um modelo de negócio que vai me gerar resultado. E esse resultado ele pode ser não só financeiro, mas em sincronismo de equipe, de pessoas, de formação, de liderança. O método, ele fecha o cerco, porque a liderança são pessoas. Você precisa entender de pessoas, precisa formar pessoas, o bom líder, por isso que a liderança, que é direcionado aí, a esse desenvolvimento. Gestão são processos. Finanças, resultado. Que é aqui onde nós temos o nosso diferencial na Foramentos Consultoria. Então, entenda essa hierarquia da empresa. Dentro do nosso modelo, do nosso trabalho, a gente monta essa estrutura junto com o empresário.
mostra para ele qual que são as bases, os parafusinhos que precisam ser ajustados, precisam ser mexidos, como organizar a sua estrutura para gerar um resultado. Se está na operação, qual é o tempo, o período, porque precisa entender essa escala. Horas nós precisamos estar aqui na guerra, na operação, mas tem um momento que a gente precisa trabalhar no estratégico para saber se o caminho que nós estamos seguindo é o caminho certo, se é um caminho de resultado, se todo esse movimento que eu estou fazendo, todo esse trabalho que eu estou exercendo perante o meu negócio vai gerar um resultado, e esse resultado é o que importa para você, empresário que decidiu ter um CNPJ. O CNPJ pode mudar a sua vida, só que você não aprende como lidar com o CNPJ na escola e nenhuma outra formação. Às vezes a gente aprende a lidar com o CNPJ na batalha. Só que eu preciso entender que às vezes essa batalha não está no movimento correto, não está do jeito correto. E se você entende a estrutura do teu negócio, a hierarquia, os pilares, e como eu estruturar isso para gerar um negócio chamado resultado, que resultado é igual a lucro no final do mês. Sem isso aqui, a tua empresa não tem capacidade de crescimento, não tem capacidade de desenvolvimento, não tem capacidade de melhorar salário, de desenvolver o negócio, de crescer, de escalar. Então foca nisso, entende esse processo, e se quiser saber mais, nos acompanha aqui, que a gente sempre vai estar entregando material e aulas sobre o assunto empresa, sobre o assunto CNPJ, sobre o assunto finanças, sobre o assunto resultado. Valeu, até mais!